Você já pintou algo que parecia ter vida própria? Um traço que, mesmo feito por suas mãos, parecia vir de outro tempo, outro lugar? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo em um verão abafado na costa oeste da Inglaterra. O que começou como uma viagem de descanso e inspiração se transformou no mais perturbador dos relatos. E até hoje, me pergunto se fui artista ou testemunha. Por que algumas obras parecem carregar segredos? A resposta, talvez, esteja menos na tinta e mais no que o olhar capta sem querer, porque às vezes ver é uma maldição. E eu vi sangue onde só havia sol. Meu nome é Joyce Lempereur. Sou pintora. E esta história não é fácil de contar, tampouco agradável de reviver. Aconteceu há mais de 5 anos, mas cada detalhe continua impregnado na minha memória, como a luz dourada naquela manhã, como o som do mar, como o tom exato do vermelho que não deveria estar ali. Fui para Rato, um vilarejo costeiro quase perdido no tempo, de aparência encantadora e tranquilidade ensaiada. Buscava inspiração para um novo projeto artístico. Encontrei ruínas, casinhas inclinadas pelo vento e um silêncio que parecia sussurrar nomes que eu não conhecia. Hospedei-me numa estalagem de pedra escurecida pelo salitre, com vista para uma antiga pousada chamada Pollar with Arms. O lugar tinha um charme esquisito, quase teatral. Diziam que era a única construção que restara intacta após uma invasão espanhola do século XVI. Mas histórias locais sempre exageram, não é? Naquela manhã, enquanto organizava meu cavalete, notei a chegada de um carro. Dele desceu uma mulher de aparência delicada, vestindo lilás. Logo depois, surgiu seu marido, um homem de fala calorosa e gestos amplos, Dennis, como ouvi chamarem. Mais tarde, outro carro apareceu, e dele saiu uma mulher de presença avassaladora, como uma flor tropical em meio às pedras inglesas. Era Carol, e não parecia exatamente amiga da primeira esposa. A partir dali, uma sequência de cenas aparentemente triviais foi se formando diante de mim. Conversas soltas, decisões sobre passeios pela costa e uma divisão de caminhos. Carol iria a pé pela colina até uma caverna famosa. Dennis e sua esposa, Marjorie, seguiriam de barco até o mesmo destino. Típico passeio de veraneio. Mas quando voltei a pintar, algo insólito aconteceu. Ao finalizar um trecho do pavimento iluminado pelo sol, percebi que havia, inexplicavelmente, pintado manchas de sangue onde não havia nada além de pedra limpa. Tentei me convencer de que era imaginação. Mas os detalhes estavam certos demais. A cor, a forma, a posição exata da luz. E então, um velho pescador apareceu e disse com voz baixa, quase cúmplice: "Aqui, dizem que quando alguém vê sangue onde não há, haverá uma morte em 24 horas. Não sou do tipo impressionável, mas, naquele instante, algo dentro de mim entendeu, mesmo sem provas. Algo terrível estava para acontecer. E talvez, pela primeira vez, minha pintura não fosse apenas arte. Era um aviso. A Vila de Rato parecia saída de uma pintura romântica. Pequena, com ruas de paralelepípedos tortos, envolta por colinas suaves e cercada por uma costa que refletia o sol em tons dourados. Aos olhos de qualquer visitante desatento, tudo ali exalava tranquilidade e beleza. Mas, sob esse verniz pitoresco, escondia-se um espaço onde gestos, sorrisos e até o silêncio ganhavam outros significados. Joyce, acostumada a traduzir sentimentos em cores, percebeu cedo que havia algo fora do lugar. Os gestos entre Dennis e Carol tinham uma intimidade enigmática demais para duas pessoas
que supostamente não se viam há anos. A reação contida de Marjorie diante da aparição repentina de Carol não era de surpresa, mas de receio. Esses detalhes, despercebidos por muitos, formavam fissuras na superfície perfeita daquele encontro. A pousada onde tudo aconteceu, chamada Polhar with Arms, carregava em sua história uma aparência ilusória. Diziam que o prédio havia resistido a uma invasão espanhola no século XVI, mas ao longo do tempo, o que era lenda foi sendo incorporado como parte do charme local. A arquitetura antiga, o portão robusto e os contornos rústicos criavam uma estética que escondia séculos de tragédias e superstições. O local onde Joyce viu o suposto sangue era o mesmo onde, segundo um morador antigo, um pescador havia sido morto por soldados estrangeiros. Seu sangue, diziam, jamais fora removido da pedra. Durante aquele dia, a disposição dos personagens na paisagem revelava camadas de sentido. Carol usava roupas de cores vibrantes, como se quisesse ser vista a qualquer custo. Dennis, por outro lado, transitava entre as duas mulheres com uma leveza estranha, como se tivesse ensaiado cada frase. Já Marjorie, sempre um passo atrás, exalava uma discrição que destoava da alegria forçada ao redor. A pintura de Joyce, que mais tarde serviria como ponto de inquietação, refletia esse conflito entre o que é mostrado e o que é real. O sol iluminava um pátio comum, mas ao observá-lo por tempo suficiente, revelava algo que os olhos despreparados não captavam, um traço sinistro, uma mancha inesperada. Ao incluir ali um borrão vermelho, Joyce não retratou apenas uma rua. Capturou o que se escondia sob a superfície. Esse elemento, a distância entre o visível e o verdadeiro, está no centro de tudo. A mulher que parecia uma esposa amorosa seria uma vítima. O homem simpático e extrovertido era, na verdade, um manipulador experiente. E Carol, com sua energia quase teatral, era mais do que uma visita surpresa. Ela era a peça-chave de algo premeditado. Naquele cenário tão cuidadosamente construído, tudo parecia harmonioso. Mas o contraste entre aparência e realidade estava em cada gesto, em cada cor e, principalmente, no que ninguém ousava dizer em voz alta. No desenrolar dos acontecimentos em Rato, um aspecto se destaca de forma decisiva: a maneira como as mulheres percebem o ambiente e as pessoas ao redor. Essa sensibilidade, muitas vezes subestimada ou tratada como intuição vaga, é, na verdade, uma ferramenta de observação refinada. E no caso em questão, foi essencial para revelar o que se escondia sob uma falsa aparência de normalidade. Joyce, como artista, exercita constantemente a percepção de detalhes. Ela não apenas observa cores e formas, mas absorve atmosferas, nuances comportamentais e alterações sutis no comportamento alheio. Ao ver Dennis se aproximar de Carol com surpresa exagerada e entusiasmo contido, ela percebeu algo fora do padrão. Embora nenhum gesto fosse abertamente comprometedor, havia um excesso de controle em cada fala e um brilho teatral em cada movimento. Marjorie, por sua vez, parecia desconectada daquela encenação, deslocada emocionalmente, mesmo estando ao lado do próprio marido. Essa distinção de percepção se aprofundou ainda mais com a presença de Miss Marple, que, mesmo calada durante boa parte do relato, enxergou o que os outros ignoravam. Ela não precisou de provas materiais para desconfiar. Sua compreensão nasceu da leitura de comportamentos cotidianos. Para Miss Marple, o tipo de vestido, o modo como Carol trocou de roupa,
a rapidez com que Marjorie desapareceu da cena, tudo isso formava um padrão. Um padrão que apenas alguém com experiência em conviver com a sutileza dos desvios poderia reconhecer. A força da observação feminina nessa história não está associada a nenhum tipo de dom sobrenatural. Ela nasce da prática constante de decifrar o não dito. Mulheres historicamente colocadas em posições de escuta e expectativa desenvolvem uma atenção aguçada aos sinais emocionais, enquanto os homens no grupo de ouvintes, como Raymond e o Sr. Henry, descartam o relato de Joyce como exagero ou efeito de má digestão. Miss Marple interpreta o conjunto com seriedade e lógica silenciosa. Há também um aspecto emocional que contribui para essa sensibilidade. Joyce não apenas notou que havia algo estranho, ela sentiu. Um incômodo sem nome tomou conta dela ao perceber a maneira como Dennis se portava. A sensação foi intensificada ao ver Carol caminhar sozinha pela estrada com uma expressão determinada. Tudo parecia funcionar como parte de uma peça, e as emoções mal disfarçadas revelavam mais do que as palavras. A visão feminina não apenas captou o perigo, como também interpretou os sinais silenciosos que os outros ignoraram. Foi a combinação entre sensibilidade artística, empatia e leitura de contexto que permitiu às mulheres dessa história decifrarem o que realmente acontecia ali. A tragédia não foi evitada, mas a verdade veio à tona graças à atenção cuidadosa de quem soube enxergar o que não era óbvio. E isso mudou tudo. Uma das engrenagens mais sofisticadas por trás do crime ocorrido em Rato foi o uso consciente de disfarces, não apenas físicos, mas sociais e emocionais. O casal responsável pela tragédia construiu uma rotina de manipulação que dependia, essencialmente, da capacidade de reinventar identidades e encobrir intenções. O que à primeira vista parecia uma reunião entre conhecidos, revelava em sua base um esquema meticulosamente articulado. Dennis Dacre, nome pelo qual foi inicialmente apresentado, não era quem dizia ser. Investigadores descobririam depois que ele operava com múltiplas identidades, todas cuidadosamente elaboradas para parecerem autênticas. Ele se aproximava de mulheres discretas, preferencialmente com poucas conexões familiares, casava-se e, após um curto período, partia para uma região isolada com a nova esposa. Era nesses lugares distantes que o plano entrava em ação. Sua cúmplice, a mulher chamada Carol, desempenhava papel crucial. Sua presença nunca era associada diretamente ao casal oficial. Vestia-se de forma marcante, chamava a atenção e mantinha-se em uma posição paralela, como se fosse apenas uma conhecida casual. No entanto, era ela quem dava suporte na execução do crime. Tomava o lugar da esposa após a tragédia, assumindo sua posição em público para garantir um álibi e escapar antes que a morte fosse oficialmente registrada. Esse tipo de disfarce ia além da troca de roupas ou maquiagem. Carol sabia como simular uma outra personalidade, ajustando seu tom de voz, postura e até mesmo o vocabulário. Após cometerem o ato, o casal desaparecia. Mudavam de cidade, nomes e aparência, reiniciando o ciclo com outra vítima em potencial. Era um padrão frio, baseado em cálculo e controle, sustentado por uma habilidade incomum de se misturar ao ambiente sem levantar suspeitas. A dinâmica observada por Joyce durante a viagem já indicava esse jogo de papéis. A naturalidade com que Dennis apresentava Carol, como se o encontro fosse fortuito, a falsa surpresa, o convite improvisado para conhecer Marjorie,
Tudo fazia parte da encenação. Carol, por sua vez, encarnava o papel da antiga amiga com simpatia exagerada, cobrindo qualquer traço de tensão com sorrisos e comentários mundanos. A vítima, Marjorie, foi levada a um cenário construído para parecer seguro. O barco, o passeio, o destino comum, cada detalhe foi previamente calculado para garantir que ela estivesse vulnerável. A troca de identidade entre Carol e a esposa morta só foi percebida muito tempo depois, graças à análise cuidadosa de comportamentos e padrões. Nenhuma testemunha visual conseguiu diferenciar com clareza uma da outra, o que reforça a eficácia do disfarce. Neste caso, a verdade foi obscurecida por interpretações fabricadas. As roupas, os gestos, os nomes, tudo foi moldado para enganar. Quando o disfarce se torna mais convincente que a realidade, a justiça depende da capacidade de reconhecer pequenos desvios, e foi isso que permitiu desmascarar o casal. A sensação de que algo estava errado não surgiu de um fato concreto, mas de elementos dispersos que, quando reunidos, formavam uma espécie de aviso silencioso. Em Rato, o que parecia ser apenas mais um dia de verão transformou-se numa sequência inquietante de presságios. Não se tratava de superstição no sentido banal. Havia algo nos gestos, nas cores e no próprio cenário que transmitia uma mensagem oculta, percebida apenas por quem estivesse disposto a enxergar além da superfície. Joyce, ao registrar a cena em sua tela, não apenas retratava uma paisagem. Ela absorvia emoções, transformava a atmosfera em traço, e foi nesse processo que algo insólito emergiu. Sem qualquer intenção consciente, ela pintou manchas de vermelho intenso sobre o pavimento iluminado. Não havia sangue ali, não ao alcance dos olhos. Mesmo assim, a cor apareceu em seu desenho como se estivesse lá desde sempre. Ao notar o detalhe, tentou racionalizar. Imaginou ter confundido o tom do sol com o reflexo de alguma roupa. Mas as marcas estavam exatamente onde, horas depois, a tragédia se confirmaria. Foi então que ouviu a história contada por um velho pescador. Naquela vila, dizia-se que quem enxergasse sangue onde não houvesse nada físico estava presenciando um sinal. E o sinal era claro. Uma morte aconteceria dentro de um ciclo de 24 horas. Esse relato, passado com naturalidade como parte da tradição local, ressoou de forma diferente em Joyce. Ela não era alguém dada a crendices, mas naquele instante a lógica parecia menos convincente que a estranha coerência dos sinais. O quadro que pintara, os olhares desviados, a presença desconfortável de Carol, tudo se conectava. O simbolismo também se revelou nas vestimentas. Carol usava uma capa vermelha viva, semelhante ao tom das flores, chamadas poinsettias, intensamente visível contra o cinza das pedras. Após o desaparecimento de Marjorie, aquela mesma peça foi deixada secando, e nela se encontravam as mesmas manchas que Joyce havia representado sem saber. A coincidência entre o tecido, a posição da roupa e o que havia surgido na pintura era perturbadora demais para ser ignorada. Mesmo o local onde tudo se desenrolou, o pátio diante da antiga pousada, carregava significados ocultos. A lenda contava que ali fora, derramado sangue de um pescador séculos antes, durante um confronto com invasores. Afirmava-se que nenhuma limpeza conseguiu apagar as marcas do chão, como se a pedra tivesse absorvido a violência e agora a revelasse apenas para alguns poucos escolhidos. Nesse contexto, premonição não significava prever o futuro de forma mística, mas perceber o inevitável
a partir de detalhes que a maioria ignora. Os símbolos estavam todos ali, na arte, na cor das roupas, na história local, no comportamento dos envolvidos. Foi essa combinação de sinais aparentemente dispersos que ofereceu o aviso. Um aviso que chegou tarde demais para ser evitado, mas cedo o bastante para que a verdade mais tarde fosse compreendida. A tragédia que se desenrolou em Rato não se sustenta apenas nos detalhes simbólicos ou na encenação cuidadosa dos culpados. Seu êxito também dependeu de um fator silencioso e estrutural: o isolamento. Mais do que geográfico, tratava-se de um afastamento emocional e social da vítima, que a tornava um alvo fácil para manipulações cuidadosamente orquestradas. Marjorie era uma mulher discreta, tímida, pouco expansiva, sempre observando mais do que participando. Desde o início, sua presença no vilarejo contrastava com a exuberância de Carol e a desenvoltura de Dennis. Ela parecia deslocada, como se estivesse tentando se adaptar a uma realidade que não lhe pertencia. Essa retração não era apenas temperamento, era também um reflexo da solidão em que vivia, mesmo estando acompanhada. Não há indícios de que Marjorie tivesse amigos próximos ou familiares por perto. A viagem com o marido era provavelmente uma tentativa de reconexão, ou talvez um esforço para ignorar o distanciamento que já existia entre os dois. Em locais remotos como Rato, a falta de contatos sociais imediatos amplia a sensação de invisibilidade. E é justamente essa invisibilidade que os criminosos utilizavam como proteção. A estratégia de Dennis e Carol envolvia encontrar mulheres com laços fracos, pessoas sem uma rede que pudesse alertar ou questionar decisões repentinas. Quando Marjorie desapareceu, não houve gritos de socorro, nem familiares angustiados, apenas uma nota breve no jornal e a comoção passageira de um grupo de hóspedes. O distanciamento da vítima com o mundo exterior foi um fator determinante para a execução do plano. O cenário contribuiu. A vila era pequena, os caminhos eram difíceis, as praias isoladas. O passeio de barco parecia seguro, mas oferecia a oportunidade ideal para um desaparecimento sem testemunhas. A topografia do lugar, com enseadas escondidas e trilhas que terminavam em falésias, facilitava ações rápidas e a ausência de suspeitos diretos. Marjorie não tinha para onde correr, nem para quem pedir ajuda. Além disso, sua postura retraída impedia que as pessoas notassem sua fragilidade. A própria Joyce, apesar de perceber tensões sutis, não teve elementos suficientes para agir de forma preventiva. Marjorie era invisível no sentido mais cruel do termo. Estava presente, mas ninguém realmente a via. Era essa ausência de vínculos que a tornava vulnerável, um vazio que os assassinos exploravam com precisão. A tragédia ocorrida não foi um acidente isolado. Descobriu-se depois que o mesmo padrão havia se repetido em outras localidades: uma mulher reservada, um novo casamento, uma viagem a um destino afastado e um suposto incidente fatal. O isolamento, nesses casos, não era apenas circunstancial, era parte do plano. Neste caso, a vulnerabilidade não vinha da ingenuidade, mas do abandono sutil. E quando não há quem olhe, quem questione, quem acompanhe, a vítima torna-se apenas uma peça substituível. Marjorie não foi escolhida por acaso, foi escolhida por estar sozinha. O caso que se desdobrou em Rato revelou muito mais do que um crime isolado. Mostrou como a verdade pode ser camuflada por aparências bem construídas, como a percepção feminina pode captar o que muitos descartam,
e como a ausência de vínculos sociais pode transformar pessoas em alvos fáceis. A combinação de todos esses elementos construiu um enredo que só foi compreendido plenamente quando as peças finalmente se encaixaram. O desfecho só se tornou possível porque algumas vozes se recusaram a aceitar o silêncio como resposta. Joyce, com seu olhar artístico, captou os sinais antes de entender seu significado. Miss Marple, por sua vez, utilizou a observação detalhista e a lógica paciente para desmontar o que parecia inexplicável. Enquanto os homens presentes ignoravam os sinais, tratavam as impressões de Joyce como fantasia e atribuíam tudo à casualidade, essas mulheres se moviam com discrição, reunindo o que realmente importava. Detalhes. Quando a conexão entre as mortes foi finalmente reconhecida pelas autoridades, descobriu-se que Dennis, ou seja, qual fosse o nome usado naquela ocasião, havia repetido o mesmo padrão mais de uma vez. Casava-se com mulheres sem vínculos sólidos, levava-as a locais remotos, eliminava-as e desaparecia com a ajuda de sua cúmplice, Carol. Era um roteiro milimetricamente ensaiado, sustentado pela troca de nomes, figurinos e atitudes, que enganava não apenas os presentes, mas também a burocracia. O caso expôs um tipo de mal que não é gritante nem impulsivo. Trata-se de uma maldade metódica, planejada, que depende da indiferença alheia para funcionar. O disfarce funcionava justamente porque as vítimas eram vistas como comuns demais para despertar suspeitas. Pessoas como Marjorie não desapareciam do mundo, apenas deixavam de ser notadas. Esse tipo de história levanta uma pergunta inquietante. Quantas vezes deixamos passar os sinais porque estamos condicionados a acreditar no que é visível? A história de Rato serve como alerta. Nem tudo o que parece tranquilo é inofensivo. Nem toda relação harmoniosa é verdadeira. E nem todo silêncio significa paz. A justiça só foi alcançada porque alguém decidiu prestar atenção, porque alguém questionou o que parecia inquestionável e porque, no fim, um detalhe, uma cor fora do lugar, uma roupa trocada, um gesto mal ensaiado foi o suficiente para desmontar uma farsa que teria passado despercebida mais uma vez. Existem crimes que deixam rastros físicos, mas há aqueles, como este, que se escondem entre gestos cotidianos e sorrisos bem colocados. Quando as aparências são projetadas para enganar, enxergar além se torna não apenas um dom, mas uma necessidade. O pavimento pintado por Joyce nunca mais foi o mesmo, e tampouco deveria ser. Ele continua lá, testemunha silenciosa de uma história que começou como uma pintura e terminou como revelação. Para você que perdeu algum detalhe, aqui vai um pequeno resumo do conto. Durante uma viagem a um vilarejo costeiro, a artista Joyce presencia uma sequência de eventos estranhos envolvendo um casal e uma mulher misteriosa. Sem perceber, ela pinta manchas de sangue onde não havia nada visível, antecipando uma morte que ocorreria horas depois. O desaparecimento de Marjorie, esposa de Dennis, é tratado como acidente, mas aos poucos descobre-se que ela foi vítima de um plano criminoso. Dennis, com a ajuda de sua cúmplice Carol, assumia identidades falsas, casava-se com mulheres isoladas e lucrava com suas mortes. A verdade só veio à tona graças à sensibilidade de Joyce e à percepção aguçada de Miss Marple, que uniram pistas ignoradas pelos outros para revelar um crime meticulosamente disfarçado. E assim, mais um mistério foi desvendado.
Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.